que bom que você está aqui. E à medida que as luzes forem começando a clarear, eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço bem carinhoso em alguém que está perto de você e dissesse: esse culto é sobre Jesus. Fala para ele. Esse culto é sobre Jesus. Esse culto é sobre Jesus. Amém? Esse culto é sobre Jesus. E aí eu queria que você, mesmo em pé, ainda em pé, em respeito e reverência à palavra de Deus, abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, e nós vamos ler esse texto. Para mim, esse é um dos textos mais importantes para a nossa geração. Se nós entendermos o que Paulo quer transferir através desse texto, nós vamos entender o que nós podemos fazer para viver um evangelho genuíno. Então, de pé como você está, em respeito e reverência à palavra de Deus, queria que você lesse comigo Romanos capítulo 6, versículo 1. E queria também agradecer a Deus pela vida de você que está nos assistindo pela internet, que essa palavra e a mesma unção que está aqui possa alcançar também o seu coração. Em nome de Jesus, nós te amamos muito e te esperamos ao vivo aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, de recebermos da tua palavra, muito obrigado porque podíamos estar em qualquer lugar e escolhemos a tua casa. Nós queremos cultuar ao Senhor e já sabemos que esse culto é sobre Jesus. E nós dizemos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Que a palavra, Senhor, possa alcançar o nosso coração como uma semente que alcança uma terra fértil e ela possa produzir frutos tão consistentes, Senhor amado, que todos aqueles que estão à nossa volta poderão usufruir dele e poderão viver uma experiência com o dono da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Tome o seu lugar, nós vamos compartilhar a palavra, pode se assentar. Estou tão feliz de poder compartilhar essa palavra com você hoje. Nós já estamos no terceiro culto. E quando a gente chega no terceiro culto, o pessoal já chega mais animado. Esse é o culto das pessoas mais animadas de todas, amém? Então, quando eu falar algo, você vai aplaudir, você vai pular. Se você quiser subir na cadeira, não suba, porque aí não é o momento, mas você pode interagir assim com frequência. Esse culto é sobre Jesus. Aliás, na nossa vida, tudo é sobre Jesus. Você não saiu da sua casa e veio até aqui por causa do painel de LED ou por conta das luzes, da fumaça. Você saiu da sua casa por conta de Jesus. Você não veio aqui porque nós temos um louvor extremamente ungido, abençoado, com muitas qualidades, uma equipe de mídia muito boa. Você está aqui por causa de... Você não veio a essa igreja por conta das cadeiras almofadadas, da igreja climatizada. Você veio aqui por causa de... Você também não está aqui porque o pastor Joel tem olhos verdes, cavanhaque, se veste muito bem. Você está aqui por conta de... Certeza disso? Você não casou com essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado porque você é bonito, porque você é cheiroso, porque você é cheirosa. Você casou com essa pessoa por conta de... Alguns pela graça e outros pela misericórdia. Mas tudo por causa de... Vocês estão meio desanimados, gente. Jesus merece um negócio um pouco melhor. Tudo é por... Jesus. Esse culto é por Ele. Tudo na nossa vida é para Ele. Romanos fala que por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Nós não podemos estar na casa do Senhor e não falar de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Se você tiver uma questão, se você tiver uma dúvida, se tiver alguma inquietude dentro de você e você procurar em Jesus, você vai encontrar a resposta. Sabia disso?
Jesus é exemplo de como se relacionar com os seus amigos. Jesus, ele tinha discípulos, mas em João ele fala, não vos chamo mais servos, mas chamo-vos amigos, porque tudo que meu Pai me revelou, eu tenho revelado a vocês. Jesus nos ensina a respeito de família, de submissão, porque ele, sendo o próprio Deus, se submeteu a ser filho de um carpinteiro. E assim o fez com excelência até a hora de se revelar o ministério. Jesus é o nosso exemplo em todas as áreas. Até no casamento. Aí você pode falar, pastor, mas Jesus não era casado. Mas quem melhor para falar sobre fidelidade do que Jesus? Hein? Jesus no Getsemane disse o seguinte, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Gente, isso é casamento. A sua esposa chega a marido e fala assim, nós vamos almoçar na minha mãe domingo. Você fala assim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Esse foi o único culto que não riu da piada. Eu pensei que vocês estavam mais conectados aqui, amém? Vamos lá, vou tentar de novo. Não a mesma piada, vou tentar uma outra. Mas Jesus é um exemplo para tudo. Querido, quando nós começamos a andar ao lado de Jesus, nós começamos a desenvolver uma vida que ninguém pode desenvolver em nós. Ao lado de Jesus e caminhando com Jesus, nós somos transformados, impactados. Ao lado de Jesus, entendendo quem é Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Você concorda com isso? Eu preciso que você tenha essa convicção, porque toda palavra está fundamentada na certeza de que nós não somos nada sem Jesus. Tudo que eu for falar está fundamentado em que Jesus é o dono, o Senhor da nossa história. A mensagem que eu quero compartilhar com você é uma mensagem simples, bem simples. Você vai ver que ela não tem nada de diferente, mas ela tem um personagem marcante, que é Jesus. Outro dia eu estava no Netflix procurando um desenho para o Benjamin, e apareceu lá no histórico não, nas pesquisas, séries e filmes com personagens marcantes. Sabe o que eu entendo? O filme não é bom, mas o personagem é marcante. Então olhe para mim dessa forma, a mensagem pode ser não tão boa, mas o personagem é marcante. Jesus é o centro dessa história. Amém? Eu não vou falar sobre os milagres que Jesus operava. Eu não vou falar da vista aos cegos. Não vou falar do aleijado que andou, do leproso que ficou são. Eu não vou falar das pessoas que Jesus ressuscitou. Eu vou falar, e na verdade eu vou até te contar o spoiler dessa mensagem. Eu vou falar que Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E graças a Deus em breve ele voltará. Amém? Então essa é a mensagem. Eu vou falar que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Posso? Então vamos lá. Jesus nasceu. A Bíblia conta no livro de Mateus, capítulo 1. Então o anjo chega para Maria e diz, chega para José e diz, e ela dará à luz, Mateus 1, 21, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deixa eu te falar algo. Quando Jesus nasce com Jesus algo que o mundo não conhece genuinamente, a esperança. Não estou falando de criança esperança, não estou falando de você doar algo. Eu estou falando que quando Jesus nasce, ele nasce juntamente com Jesus a possibilidade de que a nossa vida, que pode ser trevas, escuridão, tristeza, seja transformada numa vida de alegria, de paz e de gozo. Quando Jesus nasce juntamente com ele a esperança da salvação. Nós fomos transportados das trevas para o maravilhoso reino da luz e do amor de Jesus. Quando Jesus nasce, a história muda. Jesus é tão impactante na história que o ateu, por mais que ele diga que não, ele é impactado por Jesus. Sabe por quê? Ele só é ateu porque ele não acredita em Jesus. Ou seja, a vida dele é definida por Jesus. Jesus, ele transforma a nossa história. Quando Jesus nasceu, existiu uma mudança na cronologia. Ou seja, tudo que aconteceu antes de Cristo, e a partir do nascimento
Começa uma nova era depois de Cristo. Eles viviam pela lei e nós hoje vivemos pela graça. Com Cristo nasceu a esperança de uma nova história. Nós não estamos contando aqui uma parábola. Eu não estou falando de uma historinha de revista, um filme bonito da televisão. Eu estou falando da história daquele que mudou o mundo e daquele que mudou a sua vida e mudou a minha vida. Quando Jesus nasceu juntamente com ele a palavra profética, nasceu juntamente com ele o cumprimento daquilo que Deus havia dito. Jesus é a nossa esperança. Quando ele nasceu, tudo mudou. E eu penso assim, olha, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, eu vejo que não é só para segui-lo na questão dos milagres, do ministério, mas o nascimento de Jesus tem que ser um modelo para nós. Se Jesus nasceu, princípios também precisam nascer na minha e na sua vida. Se Jesus nasceu, princípios precisam nascer. Não dá para dizer que nós somos cristãos e reconhecemos Jesus se a nossa vida hoje é a mesma de antes de termos feito uma declaração pública de que Ele era o nosso Salvador. A sua vida hoje não pode ser a mesma de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. A vida cristã é de fé em fé, a vida cristã é de glória em glória, a vida cristã é de conquista, é de avançarmos. Nenhum trecho da Bíblia diz para você retroceder, mas a Bíblia fala o contrário. Ai daqueles que retrocedem, lá em Hebreus. Nós precisamos entender que a vida cristã é para frente, é indo. Para que nós possamos sair do estágio 1 e para o estágio 2, princípios precisam nascer dentro de nós. Assim como Jesus nasceu, princípios precisam nascer. Pastor, que princípios? Primeiro, precisa nascer dentro de nós o arrependimento. Nós precisamos entender que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Romanos 3. Primeira lição dos 5 encontros. Nós precisa nascer em mim e você o arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento não é reflexão. Arrependimento é mudança. Se Jesus nasceu, precisa nascer em nós arrependimento. Eu preciso entender que eu tenho errado o alvo e que a minha vida não pode continuar longe de Deus. Precisa nascer dentro de nós um desejo de orar. Precisa nascer dentro de nós o desejo de estarmos na presença de Deus. Deixa eu te falar algo. Talvez você tenha tantas perguntas, tantos questionamentos. E se eu falar para você que se você orar, a resposta vem, você acredita em mim? Então por que nós não oramos? Há uns 15 dias atrás eu estava orando, buscando a Deus, eu estava com uma inquietude dentro de mim. E aí 3 horas da manhã, eu coloquei o meu joelho no chão e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Não estou exigindo nada de Deus, mas eu falei, Senhor, eu estou vindo como eu sou. Eu não posso continuar do mesmo jeito, a minha vida precisa mudar. Naquela madrugada, o Senhor falou comigo enquanto eu orava. E a resposta que eu buscava, o Senhor confiou nas minhas mãos. Deixa eu te falar, se você orar, coisas extraordinárias começam a acontecer. Precisa nascer na vida do cristão o desejo de orar, de se conectar com Deus. Quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no Facebook, quanto tempo você gasta nas redes sociais, assistindo filmes e séries no Netflix. Mas isso é tanta coisa que você, quando chega diante de Deus, te dá sono. Tem gente que lê a Bíblia para dormir, por exemplo. Tem gente que ora para dormir, porque não consegue dormir. Se eu orar eu durmo, porque é toda vez assim. Quem está aqui comigo? Pode fazer assim. Faz. Você está meio tenso. Algumas 3 pessoas que estão sem respirar desde que eu comecei a pregar. Fica calmo. Precisa nascer dentro de nós o desejo de ler a Bíblia. Precisa nascer dentro de nós o desejo de jejuar. Precisa nascer dentro de nós o desejo de termos amigos. Precisa nascer dentro de nós o desejo de nos relacionar com o próximo. Precisa nascer dentro de nós o desejo de liderarmos células. Precisa nascer dentro de nós o desejo de discipularmos pessoas. Precisa nascer dentro de nós o desejo de abrirmos mão do passado e vivermos uma nova vida. Precisa nascer em nós uma fé genuína que nos leva a transpor montes. Precisa nascer em nós uma fé genuína de impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados.
É sobre Jesus. É sobre Jesus. Aleluia. Precisa nascer dentro de nós o desejo de avançarmos na vida, de conquistarmos um emprego melhor, de conquistarmos uma faculdade. Pastor, eu tenho 45 anos, qual é o problema? Precisa nascer dentro de você o desejo de avançar. Você bate carimbo há 20 anos e ainda reclama quando muda o carimbo. Deus tem mais para a sua vida. Eu não sou coach, não é uma palestra motivacional. Jesus nasceu, e se Ele nasceu, precisa nascer dentro de nós o desejo de mudarmos. Precisa que princípios sejam estabelecidos na nossa vida, e só Jesus pode fazer que eles nasçam. Só Jesus. Precisa nascer dentro de nós um desejo de estarmos na igreja. Precisa nascer dentro de nós o desejo de não faltarmos na célula. Precisa nascer dentro de nós o desejo de pararmos de reclamar, de murmurar, de apontar o dedo. Amém? Jesus nasceu, fala assim, Jesus nasceu. E com Ele, princípios precisam nascer. Mas como eu falei qual era o tema da mensagem, ou o que nós íamos falar, Jesus não somente nasceu, Jesus morreu. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Jesus morreu. Ninguém tirou a vida dele. Jesus não foi morto ou assassinado, Jesus se entregou. Jesus se fez sacrifício no meio e no seu lugar. Existe vida na morte. Existe vida. E por mais doloroso que seja, hoje é dia de você sepultar algumas questões na sua caminhada. Hoje é dia de matarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu li um livro do Philip Yancey chamado A Imagem e a Semelhança de Deus. É um livro muito, confesso, muito difícil de ler, mas é bom. Porque ele é escrito por 2 médicos e o Philip Yancey. Então os médicos falam sobre a questão do corpo humano e o Philip Yancey traz a vida espiritual daquilo. E quando eles chegaram na parte do sangue, o Philip Yancey diz o seguinte: o sangue é sinônimo de morte. Sim ou não? Quando alguém se machuca, se ela só rala, está tudo bem. Mas quando sangra, quando vem aquele melado pela testa aqui assim, aí a gente fica preocupado. Sim ou não? Tem pessoas que quando vem sangue, ó, puf. Quantos aqui desmaiam quando vem sangue? Levante a mão bem alto. Tem uns homens aí que desmaiam, que eu sei. Pode levantar, não é pecado não. Olha só o que o Philip Yancey disse. Nós precisamos mudar a cultura quando olhamos para a cruz de Cristo. O sangue vertido não é morte, é sinônimo de vida, porque se aquele sangue não tivesse sido derramado, nós ainda estaríamos em pecado, nós ainda estaríamos vivendo em condenação. O sangue de Cristo vertido na cruz nos trouxe vida, é o sangue da nova e eterna aliança. É por isso que quando nós estamos no primeiro domingo do mês, com uma mesa linda aqui na ceia, nós precisamos entender que nós estamos celebrando a vida. O texto que nós usamos de 1 Coríntios 11, quando Paulo fala, ele fala que nós temos que fazer isso até que ele venha. Ou seja, o nosso Redentor, por mais que ele tenha vertido o seu sangue, ele está vivo. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja andando como um zumbi de um lado para o outro, vivo, mas ainda não enterrou aquilo que precisava enterrar. Talvez você está andando junto com você, mas não está disposto de matar aquilo que está te afastando de Deus.
para que você verdadeiramente possa viver. Quando você matar o que te afasta de Deus, a morte vai gerar vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: sua carinha está muito, muito séria. Quantos estão entendendo? Aleluia. Pastor, o que precisa morrer? Precisa morrer o egoísmo. Precisa morrer o orgulho. Precisa morrer a mentira. Precisa morrer o temperamento explosivo. Precisa morrer as atitudes erradas, a vontade de ficar no bar. Precisa morrer a preguiça. Sabia que a preguiça é um negócio difícil? Vamos fazer tal coisa? Estou com preguiça. Estou com preguiça. Vou te dar 1 milhão? Estou com preguiça. Vamos para o céu? Estou com preguiça. Vamos para a célula? Estou com preguiça. Tem muita gente deixando de viver o reino porque tem preguiça. Mas Jesus morreu. E a preguiça precisa morrer na nossa vida também. Você acredita que tem muita gente que era para viver um ministério explosivo, mas não vive por preguiça? Ah, eu saí do trabalho muito tarde. Estou cansado. Ah, eu estudo, faço faculdade. Trabalho. Lavo louça. Estou cansado. Querido, tudo que você faz é válido. Mas eu me preocupo com uma geração que dá mais valor. E quando eu falo geração, gente, entenda, eu não estou falando de jovem. Eu estou falando de você. Amém? A geração que está aguardando a volta de Cristo. A nossa geração precisa entender que o valor não está no que é corruptível. O valor está no que é incorruptível. Nós nos preocupamos porque não temos dinheiro, dinheiro perece. Mas nós não nos preocupamos quando faltamos na célula. A célula é a porta de entrada do céu para muitas pessoas. Eu sou pastor há quase 10 anos. Mas eu só sou pastor porque na célula eu entreguei a minha vida para Jesus. Já pensou se o pastor Cláudio, o meu tio e a minha avó Irene não estivessem dispostos a fazer um GE na casa dos meus pais em 1999, eu não estaria aqui hoje. Mas aquele GE que se transformou numa célula foi a porta de entrada do céu da minha vida e da minha família. Então, uma célula que você não vai é importante. Porque talvez naquela célula Deus ia usar o seu testemunho para que outra pessoa reconhecesse Jesus como Salvador. A preguiça não pode te dominar. Às vezes você dá muito valor para o salário que você ganha, mas você não dá valor para as coisas do reino de Deus, para a excelência na casa do Senhor. Está aqui comigo? Precisa morrer dentro de nós o espírito de traição, de adultério. Precisa morrer dentro de nós o espírito do vício. Precisa morrer dentro de nós o espírito de fofoca. Precisa morrer dentro de nós o espírito de murmuração. Precisa morrer dentro de nós o espírito de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico. Precisa morrer dentro de nós a tristeza. A enfermidade que você está não é sua. Ela não é sua. Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Jesus, profeta Isaías falando a respeito da crucificação, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Pastor, então por que eu estou doente? Porque talvez você não jogou a terra em cima dessa enfermidade e seguiu a vida, crendo que a palavra de Deus, ela não é vazia, ela não é vã. E se você está aqui com a enfermidade, eu declaro sobre a sua vida a cura, em nome de Jesus. Se você chegou aqui com alguma dor, você vai sair sem ela, porque eu estou pregando a respeito de Jesus. Você vai sair sem ela, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Amém? Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Mais uma vez para eles ouvirem. Jesus ressuscitou. Amém, pessoal? Obrigado. Aplausos para eles em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, não precisa abrir, vai estar na televisão. Mateus 28, capítulo 28, versículo 5. O anjo disse às mulheres, olha só que tremendo esse texto. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, está vazio. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está diante de vocês. Ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus, o personagem marcante dessa história, o personagem importante dessa mensagem, ele ressuscitou. Eu amo isso. Sabe por que eu amo? Porque quando Jesus fala de ressurreição, fala que Jesus ressuscitou, fala que a morte não venceu, fala que o inferno não o segurou. Quando nós falamos de ressurreição, nós falamos que o Deus que nós servimos, ele não está morto, mas está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não estamos servindo ao Deus que não nos ouve. Pelo contrário, nós estamos servindo a um Deus que se relaciona conosco. Isso é lindo. Um Deus que você fala e Ele responde. Eu queria liberar uma palavra profética de conhecimento para alguém que está aqui. O mundo só te é bom. O mundo só está sendo para você bom porque faz tempo que você não ouve a voz de Deus. E Ele está te convidando, a você que está sendo apaixonado pelas baladas, pela bebida, pelas amizades do mundo. Deus está dizendo o seguinte, se você me der a oportunidade, eu vou mostrar quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer na tua vida. E eu vou mostrar que tudo isso que você está vendo não passa de uma onda passageira que pode mudar a sua vida só apenas eu, diz o Senhor. Que você saia daqui, se essa palavra é para você, saia daqui. E hoje ainda, na sua casa, no seu quarto, fala, Senhor, então eu estou aqui para te ouvir, fala comigo. Mas voltando à mensagem sobre Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Quando eu falo e penso nisso, se Ele é o nosso exemplo, assim como se ele nasceu, princípios precisam nascer, se Ele morreu, aquilo que nos afasta de Deus precisa morrer, aquilo que está morto, e que Deus esperava que vivêssemos, precisa ressuscitar. Eu vejo hoje que a maior fonte de tristeza da humanidade, não é porque não comprou o carro que queria, não é porque não ganha o salário que queria, é porque não vive o que Deus queria que você vivesse. Você quer saber qual é a minha agonia? É saber que eu estou fora da vontade de Deus. Isso me deixa maluco. Pastor Alex falando. Se eu sei que eu estou fora da vontade de Deus, eu fico agoniado. Isso me faz mal. Mal. Sabe o que é fazer mal? De dar até dor de estômago. A Adriana até fala assim, você precisa voltar para a vontade de Deus. Eu falo, já sei, pode deixar. De novo, nós estamos dando valor para aquilo que é corruptível, esquecendo de dar valor para aquilo que é incorruptível. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo nada. Paulo fala o seguinte, todos estão no estádio, prestes a correr. Corram de tal modo que cheguem em primeiro lugar, mas não esqueçam, vocês não estão correndo por uma coroa que perece, mas vocês estão correndo por uma coroa incorruptível. Isso fala de reino, de eternidade, de vida com Deus. O seu salário vai ficar. A sua casa, um apartamento por andar, vai ficar. Porque o seu apartamento, um por andar, não é nada nas ruas de ouro que o Senhor está construindo a sua casa. O que vai ficar é quantas pessoas você falou de Jesus. O que vai ficar é quanto tempo você dedicou na obra do Senhor. Isso fica. Quando eu falo em ressuscitar, eu estou falando que algumas áreas precisam ressuscitar na sua vida e na minha vida. Na minha primeiro. Primeira coisa, o seu ministério. O seu ministério precisa ressuscitar hoje. Hoje. O apóstolo Joel, o meu discipulador, ele me conhece muito bem. E ele sabe que um dos meus maiores desafios como homem
é que eu tenho uma tendência muito grande a sempre puxar tudo para baixo. Sabe aquela história da metade copo meio cheio, copo meio vazio? Eu sou a pessoa que tem a tendência de olhar o copo meio vazio. E aí, às vezes, ele fala um negócio e eu falo, não vai dar certo. Mas não vai dar certo. Se não vai dar certo, não tem problema. Você faz o que eu estou te mandando, ponto final. Estou brincando, ele não faz isso não. Mas, eu tenho a tendência de puxar muito para baixo. Então, o que eu vou falar agora é nessa parte de puxar tudo para baixo. O ministério, às vezes, é pesado. Às vezes, liderar célula é você gastar os seus créditos. Às vezes, liderar célula é você pastorear pessoas que não querem ser pastoreadas. Ministério é, às vezes, você discipular pessoas que há 3 anos vêm na sua frente e falam a mesma coisa. Ministério, às vezes, é você fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Ministério, às vezes, nos faz chorar. Ministério, às vezes, nos cansa. Mas, por ter a tendência de puxar tudo para baixo, eu falei, Senhor, eu não posso ser assim. Então, se você é que nem eu, ore, porque Deus vai te mudar, assim como vai mudar em nome de Jesus, amém? Eu creio, eu recebo isso em nome de Jesus, Senhor, muda. Então, vamos lá. Eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Uma salva de palmas, é sobre Jesus. Vocês não estão prestando atenção em nada do que eu estou falando, né? O ministério, ele é pesado muitas vezes. Mas eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. E o Senhor falou, sabe o que é o seguinte? Você precisa aprender a olhar com os meus olhos. Você não tem os meus olhos ainda. Eu falei, Senhor, como não? Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo falando comigo. O ministério é tudo isso que você falou. Tudo o que você falou. É pesado. Paulo falava assim, eu, apóstolo Paulo, o grande homem de Deus. Era assim que ele se apresentava nas suas cartas? Paulo, prisioneiro do Senhor. Querido, o ministério é sim dessa forma. Mas olha só, o Espírito Santo falou comigo. Enquanto você olhar com a sua cabecinha normal, corruptível, você vai ver os pesos. Mas se você olhar com os olhos do meu espírito, você vai ver algo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E daí nós pensamos o seguinte: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E sabe o que o Senhor falou para mim? O que importa não é o peso que você carrega. O que importa é todos aqueles que por conta desse peso hoje têm o privilégio de ter a vida eterna com Cristo. Eu te dou um único motivo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O seu ministério precisa ressuscitar hoje. Faz sentido o que eu estou falando para você? O seu ministério precisa ressuscitar hoje. Deus te usou tanto para trabalhar com casais e você não faz mais. Deus te usou tanto para cuidar de crianças e formar uma geração e você não faz mais. Lá atrás você trabalhava com jovens e hoje você não faz mais. Você liderava uma célula, e aqui eu quero ser bem específico. Se você um dia liderou uma célula e não lidera mais hoje, terça-feira eu te vejo aqui no Tadeu, você vai procurar o seu último líder e vai falar, eu quero me reconciliar, eu quero voltar a viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Você que parou de discipular pessoas porque falou que era muito difícil, esta terça-feira eu te espero aqui no Tadeu, para você procurar o seu líder e falar, eu preciso voltar a discipular pessoas, porque eu tenho um ministério sobre a minha vida e eu não vou deixar esse ministério morrer. Amém? Amém? Querido, servir ao Senhor é a única coisa que vai ficar no nosso legado. É a única coisa. Servir ao Senhor é o único ministério que vai influenciar as nações. Precisa ressuscitar em nós o ministério de adoração. Você tem dons, talentos, mas como aquele homem da parábola que enterrou seu único talento, quando o Senhor voltar, talvez você seja recusado. Porque aquilo que Ele confiou a você, você não está usando para o seu benefício. O seu benefício, digo, do Senhor, é óbvio, porque essa mensagem é sobre Jesus. O que precisa ressuscitar além do nosso ministério? Precisa ressuscitar dentro de nós o desejo de termos uma família. Eu já vi pessoas que fazem hora extra, não porque elas estão interessadas no dinheiro, mas porque elas não querem chegar em casa e ver a esposa.
Eu já vi pais que entregam seus filhos para outros cuidarem porque não aguentam estar com eles em casa. Eu já vi esposas não quererem se relacionar com seus maridos. Precisa ressuscitar o desejo de ter uma família. Precisa ressuscitar dentro de você o desejo de ver a sua família no altar do Senhor. Talvez você fale assim, a minha família é muito difícil. Pastor, você não conhece meu marido, ele é corintiano. Eu falei, isso não importa. Jesus pode mudar essas pessoas. Está tão tenso que nem a piada de corintiano está aliviando a tensão. Não importa o quanto tempo seu marido está envolvido com a bebida. Precisa ressuscitar o sonho de ver a sua casa no altar do Senhor. Não importa quanto tempo seus filhos estão afastados do caminho do Senhor. Precisa ressuscitar hoje o desejo de ver os seus filhos na presença do Pai. Precisa ressuscitar o desejo de dizer como Josué, vocês podem escolher quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisa ressuscitar dentro de nós o desejo de sermos curados fisicamente. Você está carregando essa enfermidade, aí você tentou um tratamento, não deu certo, os pastores oraram por você e não deu certo, e por isso você fala, eu vou aceitar que eu vou ficar doente para o resto da vida. Não, que ressuscite hoje o sonho da sua cura, em nome de Jesus. Que ressuscite hoje o desejo, sabe do que? De você casar. E por Deus o que eu vou falar aqui, eu não estou brincando. Quantas mulheres solteiras nós temos aqui? Levante a mão, bem alto, não é vergonha não. Levanta alto. Não é para rir, gente. Alto. Você acredita que uma das coisas mais sérias dessa mensagem que o Espírito falou comigo foi isso? Casamento. Eu já perdi a conta de quantas mulheres, jovens ou mulheres mais maduras, falaram para mim e para minha esposa Adriana, eu não quero mais casar. Eu perdi o sonho de casar. Eu não quero mais casar. Eu vejo que Deus não quer que eu case. Ei, que história é essa? É bom que o homem não fique só. Deus até fez você para o homem, para que vocês pudessem ser um. Sabe por que o diabo está roubando das mulheres o desejo de casar? Para roubar delas o desejo pelo reino. Porque não existe nada que se compare ao reino do que o casamento. É a melhor comparação do reino. Domingo passado o pastor Cláudio pregou aqui sobre a parábola das 10 virgens que estavam esperando o noivo. Você é a noiva. Quando Cristo voltar, serão as bodas do Cordeiro. Se você, mulher, deixar o diabo roubar esse desejo de casar de você, automaticamente você está deixando o diabo roubar de você o desejo pelo reino. E se não existirem famílias, não tem como o evangelho ser pregado. Porque o que sustenta a sociedade é a família. E a família é fruto do casamento. Então, se você está aqui é solteira, você tem que ter o sonho de entrar na igreja de branco, com aquele véu enorme para dar inveja nas outras. Inveja gospel, é óbvio, não é inveja do mundo. Para que todo mundo olhe para você e fale assim, nossa, como ela está linda, como ela está linda. Tira uma foto e faz, todo mundo quer tirar selfie com a noiva. Esse dia vai chegar na sua vida em nome de Jesus. E vai ser bonito o cara que vai vir. Escuta o que eu estou te falando. Amém? Precisa ressuscitar o sonho do casamento. O que mais precisa ressuscitar? Precisa ressuscitar em nós os sonhos que o diabo roubou. O sonho de conquistar uma casa própria, o sonho de comprar um carro, o sonho de uma viagem internacional, precisa ressuscitar esse sonho. O sonho que precisa ressuscitar, sabe qual que é? O sonho de ter amigos. Esse sonho precisa ressuscitar. Pastor, por que você está falando isso? Nós estamos numa sociedade cada vez mais egoísta e cada vez mais individualista. As pessoas têm prazer em estar sozinhas. O celular se tornou o melhor amigo de muitos hoje. E eu não estou falando de jovem. Olha só, eu estou numa fase meio hospitalar da minha vida. Então eu rompi o ligamento do joelho, eu estou fazendo uns exames da amígdala, eu tô assim meio na fase daquele negócio de check-up geral. Você sabe que mais eu fico dando risada quando eu estou fazendo esses exames? As senhoras de 45 para cima, com óculos na ponta do nariz. Eu vou pegar meu celular. Sabe? Não é jovem não.
É a senhorinha sentada no hospital, e eu fiz questão de fazer uma pesquisa de campo, de olhar o que elas estavam vendo. Facebook, assim, ó. De vez em quando ela dá uma olhadinha pro lado para ver se alguém está vendo o que ela está vendo e fica. Tem algumas senhorinhas que já estão até no Instagram. Minha mãe curtiu outro dia, Marileide Lustosa curtiu a sua publicação. Minha mãe tem 60 anos, gente. Eu acho o máximo. Essa mensagem é sobre. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa ter amigos. As pessoas que estão no céu estão lá por causa dos seus amigos. E as que estão no inferno também. Por isso nós precisamos escolher quem são as pessoas que vão estar ao nosso lado. Questionaram Jesus a respeito de qual era o maior mandamento. Jesus disse: ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, todo o seu entendimento. Mas semelhante a esse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se não ressuscitar hoje o desejo no seu coração de ter amigos, você está dizendo para Deus, desculpa ser bem transparente com você, mas você está dizendo para Deus, primeiro, que você não o ama. Segundo, que você não ama o próximo. Mas mais importante que isso, você está dizendo para Deus que você não se ama. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E se você não se ama, você está reconhecendo que a palavra de Jesus não foi efetiva, que não adiantou nascer, morrer e ressuscitar. Porque se Ele acredita em você, quem é você ou quem sou eu para não acreditarmos em nós? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Essa palavra é simples, mas ela é sobre Jesus. Às vezes nós estamos buscando ressuscitar os mortos, mas ainda não nasceram princípios no nosso coração. Às vezes nós estamos buscando curar o leproso, mas ainda não morreu aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes nós estamos querendo ir a Samaria, Judá, Galileia, aos confins da terra, mas ainda não ressuscitou os sonhos no nosso coração. Agora preste atenção aqui, isso aqui é a conclusão. Pode deixar assim, pode deixar um pouco mais aceso, meus amigos lindos, obrigado. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Uau, quase 95%. Você concorda comigo que ter um filho não é só ficar grávido, certo? Dá trabalho. Sabe quanto custa uma lata de leite uma vez por semana? 25 conto, quase 30. A fralda é mais de R$1 a fralda. E quando nasce o dente, você nem sabe quantas fraldas é por dia. Porque não é só engravidar. Não é só dar positivo no teste. Depois disso, você precisa fazer o pré-natal. Você precisa fazer o exame da glicemia para ver se está tudo bem com a diabetes, na corrente sanguínea. Você precisa ter um médico de confiança, um hospital de confiança. Não é assim, engravidei, vou ter em qualquer hospital, o que chegar primeiro. Não. Não é só isso, você tem que preparar o quarto. Se você depende da sua condição financeira, seja num quarto só para ele, ou para eles, ou seja no mesmo quarto que vocês, mas você tem que comprar um berço. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum princípio nasce do dia para a noite. Precisa preparar. Talvez você está preocupado e falando, nada acontece na sua vida, mas o quanto você está se preparando para que aquilo que o Senhor quer colocar nas suas mãos seja colocado. Morrer, por mais triste que seja, não é só fechar os olhos. Para quem passou, partiu, para quem faleceu, sim. Mas geralmente para a família fica a fase de reconhecer o corpo. Ir na funerária, escolher o caixão, a roupa, o cemitério, fazer o velório. É ver o caixão baixando na terra. Depois é ver a terra sendo jogada em cima, as coroas sendo colocadas e as pessoas cabisbaixas voltando para suas casas. Para que aquilo morra na sua vida, aquilo que te afasta de Deus morra. Hoje, você precisa sair do velório e colocar a terra em cima
Hoje é dia de sepultarmos tudo aquilo que te afasta de Deus. Para a ressurreição, o processo dela chama-se fé. Fé. Por quê, pastor? Quando a Marta e Maria chamam Jesus, Jesus ele não vai de imediato. Isso gera uma grande confusão com os grandes amigos de Jesus. Chegam a falar assim: olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque você demorou mais do que 3 dias. Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Ressurreição depende de fé. Jesus pode demorar 1, 2, 3, 4 dias, mas se você tiver fé, você verá a glória de Deus. E você vai ver que Jesus então fala: Lázaro, vem para fora. Jairo, chefe da sinagoga, sua filha estava muito doente. Ele chega até Jesus, e Jesus no caminho até chegar à casa de Jairo para. Por que ele parou? Porque uma mulher que tinha fé tocou nas orlas das suas vestes. Jesus disse: a tua fé te curou. Aí você imagina a impaciência de Jairo. Jesus não estava só ensinando fé para aquela mulher e para os discípulos, estava ensinando para Jairo: Jairo, calma, eu vou chegar na sua casa. Jesus está dizendo para você hoje: calma, porque eu já estou chegando na sua casa. Calma, calma, eu já estou chegando lá. Mas ele não simplesmente foi direto, ele parou e um cego disse: Jesus, a tua fé te curou. Quando Jesus chega na casa de Jairo, fica calmo, a menina não está morta, ela só está dormindo. Ele toma pela mão da menina, e a menina imediatamente se coloca sentada na cama. Fé. Fé é o princípio da ressurreição. Eu quero que você feche seus olhos por uns instantes. Essa mensagem é sobre Jesus. Jesus está te chamando nessa noite para que princípios nasçam, pecado morra e os sonhos ressuscitem. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que você, com seus olhos fechados, diga para o Senhor aquilo que precisa nascer. Que com seus olhos fechados você diga para o Senhor aquilo que precisa morrer. E que você diga para o Senhor aquilo que precisa ressuscitar. E se você sente que você precisa de uma oração de um pastor, nós vamos estar aqui, pastores, líderes de área, para orar por você. Mas eu quero te pedir algo. Se você, depois de orar e a nossa adoração, e sentir que algo precisa nascer, fique na frente do painel do nascimento de Jesus. Se você entende que algo precisa morrer e você quer uma oração, fique aqui no centro. E se você entende que sonhos precisam ressuscitar, fique aqui à minha esquerda. Pastor, entendo que algo precisa nascer, algo precisa morrer, algo precisa ressuscitar. Vem para frente e escolhe onde você quer ficar. Mas não saia daqui sem que essa verdade se concretize na sua vida, em nome de Jesus.